Bom dia, tudo bom com vocês? Estou iniciando essa sexta-feira de uma maneira diferente. Bom, até mesmo porque é a última sexta-feira do mês de setembro. Olha como o tempo está voando. Não é essa a percepção que a gente tem? Bom, por que eu estou fazendo um horário inédito? Porque eu vou, e também relâmpago, porque eu vou repetir a live da semana passada. Eu fiz a live, mas na hora de salvar, não ficou. Então, talvez a gente precise ressignificar. E nesses momentos de tensão, é sempre necessário, para controlar o nosso primeiro impulso, respirar, cheirar uma flor, soprar uma vela, controlar a frequência cardíaca, respiratória, manter o seu controle emocional. E o tema da live da semana passada, que não deu para salvar, é: você já parou alguma vez para ressignificar a sua vida? E talvez estamos tendo que parar para ressignificar novamente. E eu falo isso direto nos meus vídeos com os meus pacientes. Para o processo de autocura é necessário se conhecer, liberar as cicatrizes do seu corpo, que isso é de forma quântica que a gente faz, autoconhecimento, entender a sua história e ressignificar, mudar a percepção. Eu não tenho controle nenhum sobre o que o outro possa fazer, mas eu tenho toda a opção e oportunidade de controlar e mudar o que eu sinto em relação ao que os acontecimentos ou as outras pessoas possam me fazer. O mundo está doente, principalmente saúde mental. E isso não quer dizer que está todo mundo louco, demente, mas sim fora de controle de si mesmo. Mas vamos entrar na palavra, ressignificar. O que é? Nada mais é do que dar um novo sentido no que estava acontecendo na sua vida, na sua percepção até então. Seja nos negócios, nos relacionamentos, na saúde ou qualquer outra parte da sua vida. Tem que mudar, senão está dando certo. E olha, que nessa pós que eu estou fazendo de saúde mental integrativa, a proposta nada mais é do que uma mudança no seu estilo de vida, para desinflamar o seu corpo e desinflamar o seu cérebro. Então, eu tenho que ressignificar o meu estilo de vida. Ressignificar é sair do aqui e agora e pensar estrategicamente. Sim, até assim, ver, olhar até onde você pode chegar no horizonte que está por vir. Sim, porque a vida é incerta, o futuro não existe, ele é incerto. E isso em um dos mapas da micro sai muito porque as pessoas, na micro não, é na terapia manual evolutiva, tem um mapa que a pessoa não está contente com o futuro, ou com o presente ou com o passado. Quando sai isso, sai os 3 mapas na pessoa. Por quê? Porque normalmente é uma pessoa controladora, que quer controlar todas as situações. Olha que os perfeccionistas têm isso, mas não só eles. Quer controlar tudo, as pessoas, as situações, e não temos esse poder. E o futuro, que é o que estamos falando agora, é incerto, e isso dá um descontentamento, porque a minha projeção para o futuro está perturbada, porque eu não sei o que é, não tenho controle sobre ele, até porque depende de outras pessoas, de outros acontecimentos. O que eu posso fazer é usar o momento presente para planejar, programar o futuro. Mas para isso eu preciso usar o momento presente para ressignificar o meu passado, mudar minha percepção. Então, nós vivemos de ciclos. E pode ver até pelas estações do ano, pelos anos, pelos bimestres, pelas semanas. São ciclos. Na nossa percepção, isso é tão embutido na nossa cultura, que é como se a gente vivesse várias vidas em uma mesma. E aí, a gente tem que mudar o caminho. Senão, vamos nos tornando cada vez mais apegados e egoístas.
Normalmente as pessoas que começam a pensar nesse assunto de ressignificar, quando elas se deparam com algum desafio muito grande, um acontecimento inesperado, em uma dessas áreas que eu citei, relacionamento, trabalho, saúde, até mesmo preocupação com os familiares, ela começa o quê? A refletir como vai ser dali por diante. E isso em qualquer acontecimento, mas vamos lá. Quando você tem a perda de um ente querido, como vai ser a sua vida dali por diante? Às vezes é a perda de alguém que mexe em toda a estrutura de apoio da família. Entende? Então você tem que parar para refletir e pensar. A gente tem que ressignificar os acontecimentos que nos causaram uma profunda dor, uma profunda tristeza. E é a tal dor emocional que eu andei respondendo nas caixinhas de perguntas. É essencial você mudar isso para seguir em frente, com força, com altivez, vencendo a si mesmo. Não podemos deixar que as situações traumáticas que nós tivemos na nossa história nos impeçam de alcançar o quê? A tão almejada felicidade. Nós almejamos a felicidade. E por que não alcançamos? Porque felicidade não é ter as coisas, isso é sucesso. Sucesso é chegar onde eu quero. Para ser feliz eu tenho que ter muita gratidão ao que eu já tenho. Só que eu tenho que ter um controle de mim mesma, porque aí eu não entrego a minha paz, o meu equilíbrio na mão do outro. Tudo que o outro faz, o acontecimento, eu sou desequilibrada e ajo no primeiro impulso, então eu não tenho equilíbrio nem paz. E isso eu posso ter certeza que já fui assim, hoje estou nesse processo de autocura. Porque a gente tem que se curar para o resto da vida, porque a vida é uma constante mudança de ciclos, que eu acabei de falar. Bom, então como faz para ressignificar? A gente deve usar de perguntas como, para aí para refletir. Até hoje, até agora, nesse momento, eu vivi a vida que eu queria, que eu gostaria, tá do jeito que eu quero? O que eu fiz até agora está dando sentido para a minha vida? O que eu deixei de fazer e o que mais eu teria que fazer? São perguntas que a gente tem que questionar a nós mesmos para poder mudar o rumo, para poder mudar as direções se não está legal. Para a gente poder, nesse processo de ressignificar. É nessa busca de um novo sentido de vida que as pessoas continuam no caminho contínuo de outra busca. Buscar a felicidade. Vocês me desculpem o barulho, é que tem gente ali fora na recepção conversando alto. Mas vamos lá. E o que a ressignificação, o que ressignificar a minha vida tem a ver com felicidade? Gente, tem tudo a ver com a nossa felicidade. Ser feliz é para a pessoa encontrar um sentido na sua vida. Ela tem que parar e encontrar um sentido na vida. A pessoa, para ser feliz, ela não pode ter medo. Ela não pode ter medo de mudança, medo de aprender, medo de ser resiliente, de trabalhar a paciência. Ela tem que observar o que está acontecendo e sempre aguardar que o melhor aconteça. Temos que ser positivos, nós temos uma tendência a ser negativos e mandamos mensagens para as nossas células e para o nosso campo quântico, para o campo morfogenético, em ter o tempo todo negativo. É uma facilidade muito grande que a gente tem. Mas a gente tem que usar essa força mental, que a gente nem tem consciência, para mandar mensagens para o nosso corpo, para as nossas células e para esse campo positivas, porque a gente vai atrair o que a gente pensa. Bom, a gente tem que parar para pensar e refletir. A melhor taça de vinho, a melhor roupa, um prato de comida, eu estou guardando para um momento especial, para visita? Não, porque nunca pode acontecer da gente descobrir lá na frente que nunca chegou o momento especial. E aí você não usa, por exemplo, aquela taça porque tem medo de quebrar. Isso é apego. Não é que a gente vai sair quebrando, jogando fora, desperdiçando as coisas, mas tem que eu mereço tomar um bom vinho numa taça legal, comer a comida que eu tenho vontade, porque eu trabalho, porque eu sou batalhadora, porque eu me amo. Eu não preciso esperar o momento ideal para isso. E aí eu vou deixar aquela roupa guardada lá esperando uma ocasião?
e não uso no meu dia a dia, no trabalho, porque eu tenho que me sentir bem, bonita, feliz, tenho que oferecer isso, essa imagem de receptividade para os meus pacientes. Ou eu vou ficar lá esperando o quê? A traça comer? Empoeirar? Criar marcas e nunca usar essa roupa? Então temos que refletir sobre tudo isso. É nos momentos de liquidação, né, que a gente deve ter cuidado para não se empolgar e comprar uma roupa que nunca vai usar. Bom, mas vamos lá, isso é tema para outra live. Uma dica de ouro para você ressignificar a sua vida e o seu comportamento é: pare de reclamar. Sim, não adianta reclamar. Veja o que é reclamar. É clamar para acontecer de novo o que a gente está falando. Então, parece impossível, com tanto caos na atualidade, a gente parar de reclamar, não é? E olha, vamos ser sinceros, neste momento, pelo menos aqui em Bebedouro, tá um calor danado. Então, o que a gente faz? Ai, que calor, precisa de uma chuva. Se chover uma semana, ai, gente, não para essa chuva. Aí faz frio. Ai, eu detesto frio. Aí não chove. Vocês estão entendendo? Nós nunca estamos satisfeitos e vamos ficar reclamando? Tem que parar para pensar nisso. Eu dei um exemplinho básico, tá? O mundo mudou. Mas a gente se preparou para essa mudança? Para essa mudança de mundo, de vida, de estilo de vida? A gente não preparou para isso. Muito bem. A gente tem que reconhecer o que está acontecendo na nossa vida. Até mesmo de ruim. Porque isso é mudar a percepção, ressignificar. Uma pessoa fez alguma coisa para mim que me chateou. Eu não posso impedir que ela faça isso. É o crescimento dela. Mas a atitude dela, eu estou dando um exemplo, tá? Como refletiu em mim? O que eu estou sentindo? Isso eu posso mudar. Isso eu posso ressignificar. Porque o que incomoda mesmo é o que eu sinto. E não a atitude do outro, entende? Quando eu consigo ter um controle e não agir no primeiro impulso, eu já não crio caos, já não crio briga. Quando eu não sou... Eu, por exemplo, eu sou muito sincera, muito transparente. Então, eu jamais vou mentir. Não minto. Se a pessoa me perguntar como eu estou me sentindo, eu vou falar a verdade. Agora, eu colocar a minha verdade, a minha razão para outra, ela tem a verdade dela, a razão dela, pela percepção dela. Vai adiantar alguma coisa? Dependendo da situação e da forma que a pessoa joga, eu vou perder a razão, mesmo que eu esteja certa. Então, a melhor maneira é não discutir, não falar nada, e sim trabalhar a sua mente para mudar o que você está sentindo. E agradecer no fundo essa pessoa, porque ela está sendo uma excelente professora e te dando uma oportunidade de crescimento, porque você está aprendendo através do erro dela, da atitude dela, que provocou um pensamento, uma emoção e um sentimento em você, a mudar isso e controlar a sua vida. Eu só dei um exemplo, pode ser até mesmo um acontecimento. Bom, a gente tem que parar e olhar para a nossa vida. Se a gente fica guardando tudo para um momento especial, como que está o nosso tempo com a família, com os entes queridos, com os pets, com os amigos. E não é só porque eles podem não estar mais aqui hoje, amanhã, mas porque nós podemos não estar mais aqui. Porque podemos continuar, mas a vida mudar nesses ciclos e a gente nunca mais ter contato com aquela pessoa, as circunstâncias não nos favorecerem mais. A pandemia ensinou muito, mas esquecemos, né? A vida voltou ao novo normal e nós esquecemos que não podíamos passear, ir em festa, frequentar uma academia, dançar, fazer show. Não podíamos abraçar as pessoas. E aí as pessoas acharam super normal não se cumprimentarem mais com abraço, com beijo. Que eu não acho que tem que ser com todo mundo, mas em algumas ocasiões carinho. Quantos ficaram eternamente nesse home office de trabalho? E eu acho super importante a relação dentro do trabalho, do ambiente de trabalho. É uma relação de oportunidade de crescimento das pessoas, entende? Bom, e olha, vou falar desse trabalho. Quando você está trabalhando no escritório, por exemplo, e algum colega de trabalho vem e interrompe aquele momento que você está fazendo as suas coisas, raciocinando. Você reclama? Briga? Dificilmente, né? Mas se você estiver em home office, em casa, trabalhando,
E um filho vir chamar a tua atenção, a esposa ou o marido, por que sai dando patada? Não passa sem interromper. Eu não estou falando que tem que ser tudo liberado. Estou mostrando como a gente às vezes explode com quem está ao nosso redor, com nossos amores. Tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode se arrepender, né? Bom, esse tempo que a gente fica esperando como um momento ideal para nós ressignificarmos a nossa vida, tem que ser o hoje, entendeu? Está nas coisas simples, simplesmente às vezes na capacidade de agradecer a vida, ao universo, às pessoas, na capacidade de transformar aquela dificuldade num desafio, num aprendizado, numa oportunidade de não... Se você que errou, é uma oportunidade de não errar mais, você já sabe que daquela forma não dá certo. Ressignificar é um processo complexo. Vou falar que é fácil, não, porque ele exige o quê? Ele exige que você esteja pronto para adaptação, para você se transformar, para você olhar para as situações que você está vivendo, as preocupações, os medos, os momentos de ansiedade, entendeu? Você tem que ponderar, você tem que analisar, você tem que redistribuir a forma de agir, ver, pesar qual a importância disso ou daquilo na minha vida. Ou seja, você tem que analisar cada uma das situações da sua vivência que você está passando na sua vida ultimamente para ressignificar. Ressignificar exige isso. E você tem que estar disposto a mudar. Eu tenho aqui em consultório alguns pacientes que vêm e eu tenho que continuar o tratamento, claro, buscar formas de adaptar as técnicas e ajudar as pessoas, mas elas não estão dispostas a mudar. Quando elas têm que olhar para si mesmas e enxergar que não é o outro, que sou eu, e enxergar que ela está tampando aquela dor, mas que aquela dor existe, elas fogem. Não fogem muitas vezes, alguns fogem do tratamento, mas outros não. Mas fogem da maneira que é colocado. Não querem pensar. E aí temos que pensar para ressignificar e tomar a rédea da nossa vida na nossa mão. Algumas vezes na nossa vida faz-se necessário aquele momento da verdade, onde você para e fica de frente a várias situações e aí você precisa tomar alguma decisão, reanalisar, readaptar para seguir em frente, entendeu? E não podemos faltar com respeito para conosco, mas para com o outro. E muitas vezes o ser humano se torna incapaz de enfrentar esse momento, tá? E não é simplesmente por falta de atitude, de vontade, de imposição da vida, de enfrentamento desse momento. Às vezes a vida te coloca diante dos desafios que você tem que tomar, mudar, né? Um filho que é criado numa bolha, que tem tudo, que a mãe e o pai são escravos dele e os perde de repente num acidente, os dois de uma vez, olha como a vida mudou e ele tem que mudar de atitude, porque os outros não vão fazer isso. Você prepara o seu filho para enfrentar o mundo? Porque você cria de uma maneira que no dia a dia, nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos, não vai ser assim. Então, eu fui criada por uma mãe e um pai que me prepararam para a vida, não para eles. Eles falavam bem claro isso para mim. É necessário repensar, porque os valores estão muito invertidos nos dias de hoje. Bom, a pessoa, para ressignificar, ela tem que parar, olhar o que ela viveu, o que fizeram, o que falaram, quem está envolvida, como é o cenário, entendeu? E aí, mudar isso. Agora pergunte para você, hoje, o que você faria se pudesse voltar para o seu passado? Muita gente ia falar assim, eu vou fazer tudo diferente. Outros falariam, não, eu não mudo nada. O ser humano sabe que essa possibilidade não existe, mas que bem que gostaríamos de entrar nessa máquina do tempo em alguns momentos difíceis que a gente viveu, gostaríamos. E hoje,
com a visão que eu tenho da vida, eu teria feito assim, assim, assim. Você só tem essa visão da vida hoje, porque viveu tudo isso da maneira que deu, que foi, que tinha que ser. Eu errei muito, errou, aprendeu. Tá tudo bem. Se perdoe, ressignifique e toque diferente com esse aprendizado. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida, tá? Como algum sentimento de perda, de falta de uma pessoa querida, perda de um trabalho, de um relacionamento, uma separação, uma demissão, uma injustiça, um amor mal resolvido, assim, um conflito não solucionado ou outras situações dolorosas estão aí dentro de você. Tem que parar, pensar, analisar, se libertar disso, ressignificar. Talvez você esteja pensando sobre as coisas que aconteceram lá atrás e que gostaria de mudar agora, porque eu te levei a essa reflexão. Mas a máquina do tempo não existe. Então, o negócio é você usar o momento presente e aí analisar que cada um desses desafios ou dessas pessoas foram capazes de te movimentar, de te ajudar. Se você mudar a percepção, em vez de ficar com raiva, com mágoa, com ressentimento, amaldiçoando. Eu perdoo, mas não vejo mais. Por isso que é difícil perdoar a si mesmo. Porque você vai perdoar e tem que se olhar no espelho todo dia. E aí eu paro para pensar. Você se olha, você se vê ou se enxerga. É muito diferente, mas isso é tema para outra live. É diferente, no dia a dia a gente corre com o espelho, mas se encarar é diferente. E isso eu vejo aqui em consultório com as pessoas e foi assim comigo também. Bom, à medida que a gente vai mudando a forma como a gente vê as coisas, vai dando um novo significado à vida, a gente vai crescendo e vai ficando mais leve essa convivência com o mundo, essas relações. Você pode chorar a perda de um ente querido e se apegar a isso e ficar por muito tempo isso, ou você pode, depois de um tempo, não ficar por anos assim, se alegrar e lembrar dos momentos maravilhosos que você viveu ao lado dele. É isso que eu faço com os meus pais, com os meus pets. A Aninha foi no Natal do ano passado e o Rush foi agora em maio. E eu só abençoo e agradeço o que foi de bom. E enxergo o desafio que estava. E seria muito egoísmo meu, por exemplo, no caso do Rush, que estava bem debilitadinho, querer ele aqui só porque eu não queria ficar sem ele. Tenho certeza que ele está muito melhor agora do que naqueles momentos aqui. O nosso amor transpõe barreiras físicas, é nisso que eu acredito. Mas então eu só lembro do que foi bom, do que foi maravilhoso. Bom, reflita agora. Você pode resolver tudo que está acontecendo na sua vida? Você tem o poder de transformar todas as coisas, mudar as pessoas? Geralmente não, tá? O ser humano é limitado, possui uma característica de se apegar na injustiça. E uma das mais valiosas que a gente tem, assim, de exemplo, é o reino animal. Nós esquecemos que pertencemos, somos animais, pertencemos a esse reino. Porque o ser humano sobreviveu até hoje, porque ele tem uma capacidade de se adaptar. E quando a gente começa a se adaptar às circunstâncias, nós somos capazes de muitas coisas. Só que a gente não enxerga isso e preferimos ficar preso na nossa verdade, na nossa visão. Preciso abrir deslacres mentais. Adaptar significa adequar. E isso é muitas vezes o que nós precisamos para ressignificar as coisas. Adequar a forma de ver, identificar os pensamentos ruins, negativos e ver como eu posso, a lembrança de algo, como eu posso mudar, corrigir essa atitude proativa, racional, como eu posso mudar a minha percepção e transformar o pensamento negativo em positivo, mais coerente perante os desafios da vida. Isso é uma adaptação. O que você precisa ressignificar na sua vida? Pensa aí.
o que realmente tem valor para você. Pense nisso. Mas, Silene, você está falando tanto em ressignificar, como ressignificar? Bom, vou dar algumas dicas, lógico que existem técnicas, ferramentas, com as quais uma delas eu trabalho para isso, mas eu vou dar dicas, sempre dou na live. Siga em frente. Não fique paralisado. Olhe para dentro de si, faça essa viagem interior e reconheça que você tem erros, tem defeitos, mas tem qualidades e que está tudo bom. Você tem tudo de bom para recomeçar. Ó, já é um ressignificar. Não é vítima, não é a culpada de tudo, não é a pessoa pior do mundo. Você tem coisas boas. Não subestima a capacidade que você tem de transformar os seus defeitos em qualidades. É só querer, depende de você. Não existe uma borracha que vai apagar o nosso passado, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras podem funcionar como um lápis que desenha um novo futuro. A gente não pode apagar o passado, mas eu posso desenhar um novo futuro. Acredite, você é uma pessoa forte. Você pode recomeçar sempre que desejar. Você tem que querer. Nada acontece. O nosso mestre Jesus já falava, a tua fé te curou. A pessoa fez alguma coisa, ela teve fé, ela acreditou. Ela saiu da casa dele, foi lá ao encontro dele. E ela acreditou que se o tocasse, ia ser curado. Mas era tão verdadeira essa fé que curou. Mas não foi, ele nunca falou eu te curei, ele falava a sua fé. Então, ele já trabalhava com física quântica. É que para a época não dava para falar dessa maneira. Então, é você, ó, você tem que acreditar que você pode recomeçar, mas você tem que fazer a sua parte. Você costuma ser amável com as outras pessoas? Começa assim a praticar essa amabilidade com você, porque às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo. Vou repetir, os perfeccionistas são os que mais sofrem, porque não existe perfeição nesse universo, né? O universo é um caos e como a gente vai querer perfeição da gente? Temos que aceitar que temos erros, que temos aprendizados e ir levando, e ressignificando, mudando. Quem deseja ressignificar a sua dor, deve primeiro aceitar que tem essa dor, olhar para ela, viver, entrar em contato para poder mudar. Entre em contato com o seu interior, olhe para aquilo, por mais que doa, você tem que olhar para aquilo. Somente quando você olha para o que há de mais feio dentro de você, ou mais doloroso que seja, é que você busca uma forma de transformar a sua vida. Você tem que parar e analisar. Lembre-se de que os momentos mais vulneráveis é que a gente pode construir a nossa força, a nossa capacidade de criação, de imaginação. Transforme aquilo que te amedronta, que te assusta, na base da sua fortaleza. Sobretudo quando entrar em contato consigo mesmo. Ouça o seu coração. Mais vezes, entre em contato. Como o teu corpo está reagindo a esses pensamentos. Quando você entrar nesse contato interior, você vai fortalecer a certeza de que é possível ser feliz com as possibilidades que você tem diante de você mesmo. É impossível ser feliz com essa vida. Não é? Não! E não são circunstâncias financeiras que determinam a felicidade. Ajuda, mas não determina. A circunstância financeira pode te ajudar a ter condições de buscar um tratamento e pagá-lo. Ajuda. Condições financeiras pode te ajudar a ir num médico bom, que vai te dar uma medicação boa, que pode te ajudar. Mas não determina. Porque se você não quiser se curar, você pode tomar uma caixa de remédio, não vai melhorar. E eu vou dar um exemplo simples, né? Não tem gente que tem dor, que muda de médico, muda de tratamento, muda disso, muda daquilo, muda de remédio e não melhora. Será que não existe cura para ela ou ela que não quer se curar? Eu fico com a segunda opção. A ressignificação das nossas dores emocionais demanda autorresponsabilidade. Sim.
É dedicar, decidir cuidar de si mesmo. Você está disposto, disposta a isso? Olhe para dentro de você. Entre em contato com esse eu. Questione-se. Não entregue a sua paz, o seu equilíbrio, a sua felicidade na mão do outro. Não dependa do outro para ser feliz. O outro também está enlouquecidamente buscando isso. Duas metades não formam um todo. Um atrapalha o outro. Busque dentro de você o que só lá dentro, mudando a percepção e ressignificando, você pode conseguir. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Boas semanas a todos vocês. E aí sim, a semana que vem a gente volta com outra reflexão. Se você perdeu, espero que fique hoje, alguma parte dessa live, daqui a pouquinho eu deixo aqui no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Tchau, até a semana que vem. Obrigada!